Bom dia! Enviai, Senhor, operários e operárias à vossa messe. Neste 19º domingo do tempo comum, celebramos o Dia dos Pais. E no mês das vocações celebramos a vocação ao matrimônio, à família. E a cena do Evangelho? A cena do Evangelho do dia aponta para a barca, uma imagem da igreja. A igreja era muito perseguida. De um lado, os fortes ventos contrários, e de outro lado, a fragilidade da fé dos discípulos de Jesus. As nossas fragilidades. Jesus se retirou para rezar. Ele subiu a montanha e quis ficar a sós com o Pai. E sem a presença do Mestre, os discípulos atravessavam o lago da Galileia. Era noite e o vento agitava as ondas e ameaçava a barca. Os discípulos estão com medo, apavorados. O vento contrário indica as nossas incertezas, inseguranças, os desafios que enfrentamos na missão. Pedro até que tentou caminhar sobre as águas e ir ao encontro de Jesus, mas a fragilidade da fé e começamos a afundar. A oração de Pedro é a nossa oração. Senhor, salva-me. Há situações que precisamos agarrar em alguém para enfrentar os desafios. Mas Jesus sobe na barca e o vento se acalma. Com a presença de Jesus, as coisas ficam mais fáceis. Ele é a nossa salvação. Pegue a sua Bíblia. Vamos juntos ler, meditar, rezar a palavra de Deus. E peço para você se inscrever no meu canal no YouTube, tocar o sininho para receber todos os vídeos, compartilhar com seus contatos e deixar o seu joinha. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da madrugada, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água. E Jesus respondeu: vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Palavra da salvação. A igreja era muito perseguida, sempre foi perseguida. Nero ameaçava a comunidade em Roma e na Palestina a situação também era muito difícil. São os ventos contrários que ameaçam a barca. Muitas vezes sentimos medo e ficamos inseguros quando enfrentamos as tempestades na comunidade ou na família. É a hora da fé, é a hora da confiança em Jesus que vem nos encontrar
entra na barca e navega conosco. Gosto muito do final do evangelho de hoje. Quando ali na barca, numa madrugada da história, todos que estavam na barca, ou seja, a comunidade de fé, a igreja, todos se prostraram diante de Jesus e rezaram: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Reconhecer a presença de Jesus que navega conosco no oceano da história, na barca da família, na barca da comunidade. Ele é o Senhor que acalma todas as tempestades. É o único Salvador. Paz no coração. E agora uma bênção para você, extensiva a toda a sua família. E neste mês das vocações, rezemos de maneira muito especial por todas as vocações. Todas as vocações. Enviai, Senhor, operários e operárias à vossa messe. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.